Oi, gente! No vídeo de hoje, como vocês já viram pelo título, eu vou compartilhar minha história de um relacionamento abusivo com a minha mãe, porque eu sei que uma consciência coletiva, muitas pessoas, a maioria na verdade, passa por essas dores, e trabalhando com pessoas eu entendi que quanto mais você mostra o seu lado humano, quanto mais você mostra a sua vulnerabilidade para as pessoas, né, mesmo de muita coragem, isso tem um efeito muito forte sobre elas, né? Então eu percebo isso nas minhas sessões, eu percebo isso no geral, conversando no dia a dia, né? Então quando a gente mostra, tem coragem de mostrar de que nossa vida não é perfeita, quando a gente expõe nossa dor, muitas pessoas se identificam e eu acho que você automaticamente se torna uma inspiração para essas pessoas, né? Porque eu acredito que é meio que uma consequência, se você renasce ou se você consegue resolver um problema na sua vida, automaticamente você se torna uma pessoa que é rica de conhecimento e que pode ajudar outras pessoas da mesma forma que você se ajudou. Então, o vídeo de hoje, por mais difícil que ele seja, meio que quero dar um exemplo, né? Quando eu falo, porque eu sei que a gente tem que tomar decisões difíceis na nossa vida e eu sou a primeira pessoa que passou por isso, né? Nada que eu aconselho outra pessoa a fazer não é algo que eu experienciei na minha própria vida, ou por isso que eu tenho tanta compaixão pelas pessoas que vêm até mim, porque eu entendo totalmente a dificuldade de se desprender de um relacionamento narcisista que é com nossa mãe, né? Até porque o simbolismo que a mãe já traz consigo, né? Imagina, a gente fica 9 meses na barriga dessa pessoa, a gente até os 2 anos de idade se vê como um só com a nossa mãe, né? Até o cérebro se desenvolver e criar um ego, né? Onde ele se vê separado da mãe, demora 2 anos, né? Então, imagina, até certa idade, a nível subconsciente, a gente se via como um só com a nossa mãe, ou seja, a felicidade da nossa mãe era a nossa felicidade. É meio que como se ela fosse um espelho e a gente se enxergasse através dela, né? Então, se sua própria mãe não ama você, se sua própria mãe não honra você, as suas emoções, não valida as suas emoções e não te ensina a regular as suas emoções, ignora elas principalmente, quando há até mais extremo, né, um nível de abuso emocional muito, muito grande, isso gera sequelas no ser humano, gente, que são às vezes até irreversíveis, né? E no vídeo de hoje, gente, eu quero compartilhar mais em detalhe de como era esse relacionamento e também mostrar para as pessoas, né? Porque a minha história, quando eu conto para as pessoas, Thalita, de onde você é? E eu conto, né, para as pessoas, eu sou alemã, né, mas eu vim pro Brasil, porque minha mãe é brasileira, e eu já tinha vindo quando era criança por um curto período de tempo, por isso que eu falo português fluente, né, mas eu nasci na Alemanha, vivi minha vida toda lá, exceto 4 anos, né, dos meus 9 até os 13 anos de idade. E foi nessa época que eu aprendi a falar português, né, e frequentei a escola no Brasil, e a gente passou bastante dificuldade aqui no Brasil também, o que meio que tornou essa relação com minha mãe mais paradoxa ainda, né. Mas vamos começar pelo começo. Eu nasci numa cidade, gente, chamada Freiburg, em Breisgau, na Alemanha, no sul da Alemanha. E meu pai é alemão e minha mãe é brasileira. Minha mãe ela veio para a Alemanha para, na época, né, mudar de vida. E ela conheceu nesse processo. Meu pai casou, me teve e se divorciou depois de descobrir que meu pai era pedófilo, de que ele me abusava. E também traições que ela descobriu e meio que tudo veio à tona, então tudo isso levou à separação da minha mãe com meu pai. E meu pai, na época, ele foi um cara, né, assim, sempre foi abusivo, assim. Eu lembro do meu pai, eu tenho memórias boas, mas depois de mais velha, só memórias realmente ele perseguindo a gente, principalmente minha mãe, a mim. Foram coisas horríveis pra gente, fazer a nossa vida um inferno, assim, perseguição mesmo, assim, sabe, assim, bem pesado. O que levou também, né, um dos motivos que levou a minha mãe a voltar na época pro Brasil. E por conta também da morte da minha avó, né, da mãe dela. Então foi uma fase que eu acompanhei junto com a minha mãe. A nossa relação quando era criança, eu sempre achei que minha mãe fosse minha melhor amiga. Porque
Quando eu era criança, eu lembro que essa imagem que eu criei da minha mãe era muito assim de uma mãe que me ama, uma parceria, sabe? Eu meio que literalmente amava minha mãe, sabe? Tipo assim, todo filho ama a mãe, a gente é programado pra amar nossa mãe, né? Você achava que ela era o teu porto seguro? Achava que ela era meu porto seguro, exatamente. E quando a gente foi pro Brasil, a gente passou por muita dificuldade, né? A gente foi assaltado, meu pai parou de pagar pensão, a gente ficou, vários problemas financeiros. São Paulo, Mogi das Cruzes, pra onde a gente foi, é muito perigoso. Eu sofri muito bullying na escola, ameaças também, sabe? Tipo assim, coisas muito, muito pesadas que a gente viveu no Brasil. Mas que a única coisa que me mantinha viva, que me mantinha com esperança, era a crença de que minha mãe me amava, de que eu não estava sozinha no mundo, né? De que existia alguém que de fato estaria lá quando eu precisasse, da mesma forma que eu sempre estive lá quando a minha mãe precisava. E só que daí a gente deixa de ser criança, a gente começa a desenvolver um cérebro diferente, né? A gente começa, o nosso corpo cresce, o nosso sistema nervoso, ele se desenvolve, os hormônios do nosso corpo, né? Tudo direcionando a gente para a vida adulta e automaticamente também te dá a oportunidade de olhar para os seus pais de uma perspectiva de um adulto e não mais de uma criança. E foi isso que aconteceu. Com 14 anos já eu comecei a perceber e questionar comportamentos da minha mãe que passavam despercebidos quando era criança, mas que com o tempo, convivendo com minhas amigas, observando como os pais delas lidavam com elas e como a minha mãe lidava comigo e saindo dessa bolha, né, porque quando a gente morava no Brasil e antes também quando era criança, era muito eu grudada com minha mãe o tempo todo, né, tipo assim, era aquela bolha que eu vivia em casa o tempo todo. Na época não tinha internet, não tinha um celular que ficava no Instagram, assim, sabe, tipo, eu só tinha meus pais, eu não tinha ainda essa noção, mas quando eu era adolescente eu comecei a ter essa comparação e comecei a perceber que alguma coisa estava errada e questionar minha mãe, coisa que eu nunca tinha feito quando eu era criança. E eu comecei a ser punida por isso. Eu comecei a ser punida por questionar a minha mãe, por questionar os comportamentos abusivos, por querer impor limites principalmente, né? Porque a criança, ela dificilmente consegue impor limites, porque os pais não, você tem que fazer isso, você tem que comer tudo, você tem que, né? Então a criança constantemente, ela já acha que é natural, né? Que ela não pode decidir, que ela não pode decidir as coisas por si mesma, que ela não tem o direito de impor limite, né? Quando algo magoa ela, quando algo machuca ela. E aí eu entrei nessa fase, e é uma fase onde minha mãe começou a me chamar de rebelde, né? Porque os meus questionamentos, a minha personalidade, que não era mais a que ela queria que eu fosse, né? Não estava agradando, ou seja, o fato de eu estar me tornando uma mulher adulta não estava agradando a minha mãe, porque essa mulher adulta, ela não se submetia aos abusos emocionais, às chantagens emocionais que a criança, né? Então, com 14, 15 anos, eu comecei a perceber, a gente começou a entrar em um conflito muito grande. Minha mãe, ela sempre mostrou um grande desequilíbrio mental de mudar drasticamente, uma hora se fazendo de vítima, chorando e falando que me amava, que precisava de mim, que era a coisa mais importante da vida dela, e no outro momento me xingando, me humilhando, falando que eu era que nem meu pai, que eu era, sabe, tipo assim, me culpando pela vida dela, como chamando se eu fosse de rebelde. Sim, como se eu fosse responsável por toda a frustração e todas as coisas ruins que aconteceram na vida dela. E aí eu tentei, né, me afastar. Eu tentei, na época, ser independente. Eu sempre fui atrás da minha independência. Eu tinha relacionamentos bons também naquela época. Só que o que me impedia de me desprender desse relacionamento era a culpa que eu sentia, principalmente o medo da minha mãe tirar a vida dela, porque várias e várias e várias vezes, quando eu era criança, eu lembro de uma cena quando a gente estava morando em Blumenau, e a gente tinha brigado quando eu tinha 12 anos, eu acho que tinha 11 anos, eu não lembro. Mas eu era criança, assim, acho que foi na minha infância um dos primeiros momentos, assim, que eu já ficava triste e mostrava essa tristeza. E uma forma que minha mãe, ela inibia essa tristeza fazendo com que eu acreditasse que a dor dela é maior que a minha, ou seja, toda vez que eu me sentia triste, alguma coisa, que eu reclamava, minha mãe, ela, nessa cena específica que eu me lembro, ela vai pra cozinha no meio de uma briga
coloca a faca assim no pulso dela, sai gritando da cozinha, falando: eu vou me matar, e você vai ser culpada, Thalita, tá me ouvindo? É isso que você quer pra sua mãe? Porque fazendo isso você tá querendo que eu me mate. Então eu comecei a me sentir culpada por sentir tristeza pelos abusos da minha própria mãe. E isso é um paradoxo, gente. Isso cria uma desassociação interna, uma fragmentação interna muito, muito, muito grande. E imagina você responsabilizar uma criança pela sua vida, assim, sabe? Você dizer que ela seria culpada se a mãe, no caso, tirasse a própria vida. E eu vivi com esse peso, gente. Toda a minha adolescência, toda a minha vida vivi com esse peso. E no processo de tentar salvar a minha mãe, eu quase me destruí. E eu precisava de espelhos muito grandes para eu de fato entender que não era eu a errada, não era eu a culpada, que não era eu que não era suficiente, que não era eu que era rebelde ou qualquer outro título que a minha mãe tenha me dado, porque ela era incapaz de olhar para si mesma e se ver por inteiro, e principalmente olhar para as sombras dela e admitir para ela mesma que ela tá quebrada e de que ela estava quebrando a filha dela. E de que ela precisava de ajuda, buscar ajuda urgentemente. Na cabeça dela, minha mãe sempre foi a mulher perfeita, a mãe perfeita, no caso, que faz tudo pela filha, que sacrifica pela filha, uma mãe altruísta. Ai, minha filha tem tudo, por que ela me trata assim? Por que ela não me ama? Sendo que eu sou perfeita, sendo que eu dou tudo pra ela. E eu acho que um dos espelhos, maiores espelhos, assim, que eu precisava, na mente da minha mãe, ela se colocou como uma mãe perfeita. E um espelho, e eu acreditava nisso também, né? Ela me fez acreditar nisso, de que eu era o problema, de que ela e meu tio, né? Meu tio fez parte essa teia, né? De aranha que se envolveu, assim. Então, meu tio sempre foi cúmplice da minha mãe, né? Ele foi extremamente ausente. E era uma pessoa que eu também confiava, uma pessoa que meio que substitui minha figura paterna, por a gente viver juntos no Brasil, por a gente ter passado por essas questões no Brasil juntos também. Então, era sempre nós três, a minha família, era minha mãe e meu tio, eram as únicas pessoas que eu tinha. E o espelho que eu precisava ter para de fato começar a entender de que eu não era o problema, foi o dia que eu lembro até hoje, gente, foi o dia 18 de janeiro de 2013, que foi no dia do aniversário da minha mãe. A gente, uns dias antes, já tinha brigado, a gente já tava se desentendendo muito, ela tinha tido muitos ataques de ciúmes com meu namorado, com meus amigos, já tava querendo me prender dentro de casa, já tava fazendo quase 18 anos, já tava quase uma adulta já, e ela me tratando ainda como se fosse uma criança, como se fosse uma pessoa irresponsável, como se fosse uma pessoa que não soubesse tomar decisões pela própria vida, sendo que a minha infância inteira, quem tomava as decisões, quem avisava, quem falava, eu com 9, 8 anos de idade, gente, era eu. Com 10 anos de idade, gente, tive uma conversa extremamente profunda com uma amiga da minha mãe, falando de que ela estava num relacionamento abusivo com o namorado, de que ela deveria se desprender. E essa amiga chegou na minha mãe e falou isso sobre mim. E minha mãe nunca me enxergou, minha mãe nunca viu a filha preciosa que ela tem. Ela sempre se colocou como uma mãe preciosa, como uma mãe perfeita, sabe? Mas ela nunca me deu a sensação de ser uma filha maravilhosa. E não importava o que eu fizesse, gente, nunca seria o suficiente. Eu nunca era o suficiente para minha mãe. Então, na época, o espelho, né, que me foi dado, que foi no dia 18 de janeiro de 2013, foi uma briga que eu tive com a minha mãe, e onde eu falei pra ela, eu não quero ficar aqui com você. Eu sei que é seu aniversário, mas eu não vou mentir pra mim e passar o dia com uma pessoa que tá me machucando e que eu não me sinto à vontade, que eu não me sinto bem, né? E eu não vejo isso, eu quero ficar com meu namorado, eu quero ficar porque eu tava precisando de uma pessoa que me consolasse, porque eu tava lidando com meus próprios problemas na escola, com muitas pressões, com provas, com um monte de coisa, uma vida que eu tinha que minha mãe ignorava, porque ela achava que eu era criança, que tudo voltava ao redor dela, que eu não tinha problemas, que não tinha responsabilidades, que não tinha tristezas, né? Ou seja, eu sempre tive que negligenciar minhas emoções quando criança e ser a criança perfeita, o anjinho na terra,
né? Não podia chorar, não podia sentir raiva, nada que fizesse a minha mãe se estressar. Eu tinha que o tempo todo cuidar dela, da saúde dela, ser enfermeira, terapeuta, e tudo ao mesmo tempo, Deus, Jesus, sabe? Uma responsabilidade gigantesca nas costas de uma criancinha, que é uma humana, normal, que tem sombras, sabe? Ou seja, sendo mãe da minha mãe, responsabilidade que eu nunca deveria carregar. E nesse dia, eu me impus, eu botei limites na minha mãe, falei, não vou passar o dia com você. Não vou. E aí estourou uma briga gigantesca com coisas horríveis que minha mãe disse pra mim, com coisas horríveis que eu também disse pra ela, porque eu tava num momento de dor, era uma adolescente. Eu era uma criança, né, comparado a uma adulta, 30 anos mais velha que eu, que deveria, na verdade, ser a orientadora, que deveria ser a pessoa que me acolhe, entendeu? Que me ensina sobre a vida. E não uma pessoa com uma lunática, com uma imagem distorcida de si mesma e do mundo e da própria filha, sabe? Que vive num mundo de mentira, de hipocrisia. E nesse dia, essa briga, ela estourou extremamente, e eu lembro que eu tinha poucas memórias, mas fazendo processos eu comecei a me lembrar muito fortemente. Naquele dia eu me tranquei no meu quarto e eu só me lembro de batidas muito fortes no quarto e meu tio arrombando a porta, entrando dentro do quarto e me dando um tapão tão forte. Na época eu pesava 48 quilos, eu tava abaixo do peso, tinha problema com o estômago, vivia doente. E ele entrou no quarto e me deu um tapão assim, minha cabeça, pá, no guarda-roupa. Eu lembro que eu fiquei meio zonza, assim, eu não tava entendendo o que estava acontecendo naquele momento. E aí só mais agressão, mais. Eu lembro que tava uma hora no chão e ele me chutando na minha barriga, assim, um chute atrás do outro. E teve uma hora que eu tentei sair, mas eles tinham trancado a porta do apartamento e uma hora minha mãe me pegou assim por trás para que meu tio pudesse continuar batendo em mim. E naquele dia, gente, tipo assim, as feridas físicas, elas curaram depois de 3 meses. Mas naquele dia, eu morri internamente porque se minha própria mãe não era capaz de me amar, meu próprio tio, minha própria família, quem seria capaz de me amar? Em quem eu seria capaz de confiar? E aonde que o amor existe? Porque pra mim o amor deixou de existir naquele dia, porque se as pessoas que você mais amou fazem isso com você, imagina o que um estranho faz com você, o que o mundo vai fazer com você. E o que mais me dói é que a minha mãe finge que esse dia nunca existiu. Ela ignora todas as sequelas emocionais que esse dia me trouxeram. E continuei insistindo na história de que ela é uma mãe perfeita. E eu acho que meu tio, ele se arrependeu, eu sinto que ele se arrepende, mas também nunca assumiu responsabilidade de verdade, ou me defendeu perante a minha mãe, ou falou diretamente, olha Zilda, tá na hora de você olhar para suas sombras e olhar onde você errou, porque não é possível que em tantos anos sempre a Thalita é culpada, sempre ela é o bode expiatório. Você errou também. E eu acho que se ele me amasse de verdade, ele teria feito isso há muito tempo. E nem teria me agredido também. E o pior é quando ele me agrediu, ele me chamava de Janaína. E Janaína foi a irmã dele, adotiva, que começou a fumar maconha com 13, 14 anos, se drogar e, enfim, por conta da negligência da minha avó e da estrutura familiar totalmente disfuncional. Então todo mundo fugindo da realidade do seu próprio jeito.
E a Janaína sempre foi feita muito de vilã, eu lembro, né? Ela sempre foi o bode expiatório também da família. E algum momento, de tantas mentiras que minha mãe contava pro meu tio e que meu tio escolhia acreditar, ele começou a me ver pelas lentes, literalmente projetar a Janaína em mim. Totalmente cego pro fato de que a Janaína, ela não tinha nada de errado com ela, nem com nenhum dos filhos, e sim com o ambiente onde todo mundo nasceu. Porque a minha avó não era perfeita, como minha mãe descreve, como meu tio descreve, e eles são completamente cegos também, né, em relação às sombras da minha avó. E automaticamente também cegos em relação às próprias sombras. Eu acho que eu fui enviada na vida da minha mãe, na vida do meu tio, justamente para mostrar essas sombras, como é com nossos filhos. Então, gente, tipo assim, quando alguém me pergunta, mas por que você veio da Alemanha pro Brasil? Ah, não, porque a vida é um inferno lá. E eu acho que, claro que existem muitos privilégios que eu tive por morar na Alemanha, e eu não sairia da Alemanha, gente, se eu não tivesse esse histórico com a minha mãe. Mas pra mim, pessoalmente na minha vida, gente, com todo o meu passado e com tudo que eu passei, porque eu tô contando só a ponta do iceberg, né, gente? Tem tanta coisa muito mais profundo. Muito mais profundo, e o abandono e a negligência, gente, é muito grande. E então, quando eu converso com as pessoas ao meu redor, e quando eu falo que eu entendo a sua dor, eu entendo o quão difícil é a gente realizar que a nossa mãe não ama a gente, e de quanto a gente precisa se colocar no buraco às vezes para realizar isso, gente. Eu sei. Porque eu vim pro Brasil, gente, na esperança, me apeguei tanto ainda depois, mesmo depois minha mãe tendo feito aquilo com meu tio, eu tava tão desesperada por migalhas de amor, tava tão desesperada em ser amada, que eu acreditei na mentira de que minha mãe tinha se arrependido, que meu tio tinha se arrependido, e que eles queriam me proporcionar uma experiência legal, que eles queriam me apoiar nos meus sonhos, e independentemente do que fosse. E eu vim pro Brasil com essa ilusão, gente. Claro que subconscientemente eu vim pro Brasil sabendo que eu precisava ficar o mais longe possível da minha mãe, porque se eu ficasse perto dela, eu não ia chegar nem aos 30 anos de idade. E quando eu vim pro Brasil, a gente vem com essa ilusão, e depois de 3 anos morando no Brasil, essa ilusão também, ela foi, despedação na minha frente. Porque tava sozinha no Brasil, né, gente? Imagina, eu tava sozinha aqui, eu me fiz dependente de 2 pessoas que não são confiáveis, que não me amam, que não se importam comigo de fato. Eu poderia estar aqui passando fome, eu poderia estar aqui sem teto. E foi isso que a vida me mostrou. Porque eu fui demitida do meu emprego na época. E precisei de ajuda, porque ninguém sobrevive sozinho. E na época, gente, é muito doloroso, porque meu tio, ele vive uma vida expondo uma vida, né, na internet, assim, no Instagram, de eu viajo para vários lugares, eu moro na Alemanha, meu apartamento, olha que meu apartamento é bonito, olha como eu sou rico, eu sou próspero, status, sabe? Mas quando a sobrinha pede ajuda, quando ela tá numa situação vulnerável, que não tá no controle dela, porque na época a forma como eu fui demitida não tinha nada a ver comigo, até porque eu recebi todos os meus direitos. Foi literalmente uma sabotagem na época de pessoas que não estavam muito felizes com a minha ascensão na época. E também, na minha cabeça, né, louca, eu achava que eu tinha um porto seguro, né, de que tava tudo bem ficar numa situação vulnerável por pouco tempo, que eu teria alguém que pudesse me ajudar por um curto período, porque eu nunca fui uma pessoa que queria depender de nenhuma outra pessoa, mas
eu sou só um ser humano, gente. Eu não sou uma máquina. Eu vou ter os meus momentos vulneráveis, eu vou precisar de ajuda como minha mãe precisou, como meu tio precisou. E o pior é que eles falavam, né, da família deles quando eu estava no Brasil. Ai, ninguém ajudou a gente, ai, não sei o que mais. Mas eles fizeram a mesma coisa comigo. Exatamente a mesma coisa. E então na época eu perdi tudo, pedi ajuda pra minha mãe. Eu lembro que eu liguei pra ela. E eu lembro da reação dela descontrolada, jogando um monte de coisa na minha cara. Ah, Thalita, você não consegue fazer nada, você é inútil. Por que você não ficou? É sua culpa. Nem na Alemanha você conseguiu terminar o seu ginásio. Sabe? É que tu esqueceu que na época você e meu tio bateram em mim. Fiquei 3 meses fora por causa disso. Tive um burnout. Tinha uma batalha interna que eu tinha que lutar pela minha vida, no caso. Acho que não estava muito preocupada na época com a minha escola e com o ginásio. Não, acho que estava mais preocupada com sobreviver. E eu lembro que minha mãe histérica, assim, histérica, totalmente histérica, me jogando coisas assim na cara que, como se o 18 de janeiro de 2013 nunca tivesse existido, como se também os dias anteriores, os escândalos, as perseguições, tudo que ela fez não tivesse existido, ignorando totalmente a minha dor. Eu tava sangrando na frente da minha mãe, quase morrendo, e ela, nossa, por que você não se mexe? Tipo, literalmente, mandar uma pessoa que tá na cadeira de rodas andar, sair. Por que você não sai andando? Você tá aí porque você quer. Não porque você é paraplégico. Então, esse nível de negligência, de ignorar a minha dor, de diminuir a minha dor, gente, e de colocar a dor dela acima da minha, gente, de frases que vinham do meu tio. Ah, Thalita, mas a sua mãe é sozinha, ela só tem você. Você tá abandonando a sua mãe. Mentira, minha mãe sempre teve meu tio, um sempre teve ao outro. É eu que só tinha minha mãe, é eu que só tinha eles. E eles totalmente cegos para esse fato. Totalmente irresponsáveis, fora da realidade, desconectos da realidade. E as situações que eu fui vivendo aqui no Brasil, chegou um momento que eu pensei, quando eu perdi tudo, e quando minha mãe jogou essas coisas na minha cara, e eles sabiam que eu tava passando, eles sabiam, eu falei, mãe, se você não me ajudar, eu vou pra rua. É isso que vai acontecer. E desliguei. Ok, então tá. Então eu entendi, eu tô sozinha no mundo, literalmente sozinha no mundo, num país estrangeiro, onde ninguém entende que eu sou alemã, porque eu falo português fluente, eu tenho a cara de brasileira, e onde ninguém tem pena nem compaixão com uma pessoa que deixou um país de primeiro mundo pra morar no Brasil. E e assim, gente, eu realmente fui pra rua. Fui pra rua. E na época, a única pessoa que me acolheu foi a pessoa que me vendia maconha. Na época eu tinha, claro, fazer faculdade, trabalhar, mas de vez em quando eu gostava de chamar um beck mesmo. E a única pessoa foi uma traficante, realmente, que me acolheu. E na época ele morava numa favela com um monte de dependente químico, né, gente? Tipo, que maconha era o que ele menos vendia, assim. E assim, gente, foi muito assustador. Foi assustador eu estar naquela situação, porque eu já tava morta. Eu já fui pro Brasil meio que morta, sem esperança, né? E aí me apeguei de novo a essa mentira pra dar um boost, pra eu não cair no meu poço de fadiga interna, realmente não conseguir sair da cama de manhã, né? Porque eu tinha que funcionar, eu tinha que sobreviver, eu tinha que trabalhar pra sobreviver, eu não tinha ninguém. Mas nesse momento eu parei de funcionar. Não tinha como. Eu, mesmo se eu quisesse, eu não teria conseguido. E eu quase tirei a minha vida nesse momento, gente. E eu só não tirei a minha vida, gente, porque desde criança eu sempre tive uma mediunidade, uma conexão, acho, com a fonte. E uma parte minha me dizia, aguenta só mais um pouquinho. Você pode se suicidar, você pode tirar a sua vida.
mas faz isso quando não houver mais nenhuma esperança. Agora, pelo menos, você não tem um teto sobre a sua... Você tá sem teto, né? Você, pelo menos, você não tá na rua totalmente. Você tá com pessoas que poderiam ter más intenções de querer te estuprar, de querer maldade. Não, eram pessoas dependentes químicas, mas que não tinham essa maldade. Te acolheram. Que me acolheram. E eu olhava pra essas pessoas, gente, e eu falava, cara, não é possível, mano, que todo mundo aqui vai morrer, cara, não é possível. E eu falava, quer saber, eu vou adiar. E aí eu adiava, falava, eu só vou tirar minha vida quando não houver mais nenhuma esperança, quando não tiver mais nada que eu possa me apegar. E eu ia adiando todos os dias. E aí sempre aconteciam coisas pequenas, assim. Por exemplo, uma pessoa vinha assim, eu comprei uma pizza pra você. Aí eu achava, ai, obrigada. Outra fica, né? Pode fumar à vontade, quanto você quiser, eu sei que você tá passando por uma fase. Aí eu, obrigada. Então eu me apegava a essas pequenas coisas, assim, e falava que eu ia conseguir, sabe? Eu ainda tinha alguma coisinha dentro de mim ainda, assim, sabe? Eu acho que era minúscula, mas acho que valia a pena lutar, assim, sabe? E os sinais da borboleta e da... Os sinais da borboleta também, assim, Que... a gente vinha direto, assim, direto. Com a palavra vitória, vitória, vitória. E eu acho que foi o momento também que eu mais me conectei com Deus, sabe? Eu acho que foi o momento que eu mais entendi que eu teria que ser forte realmente, teria que lutar pela minha vida, teria que ser diferente da minha mãe, não botar a culpa nas minhas circunstâncias externas e ser maior que as minhas sombras e me conectar com uma parte minha que tinha morrido há muito tempo, né? E, gente, foi logo em seguida que eu conheci a Renata, sabe? Foi uma semana, eu fiquei acho que quase um mês na favela, umas 3 semanas. Aí eu consegui sair. E aí eu fui pra uma casa onde a Renata estava morando. E aí a gente se encontrou. E foi um momento muito mágico, porque acho que uma reconheceu a outra, a alma de uma reconheceu a outra. E rolou uma confiança entre a gente que eu nunca tinha tido. E foi nosso relacionamento que acho que ressuscitou uma outra, né? Porque foi através da gente que a gente percebeu que existe esperança e amor, sim, no mundo. E na época, o nosso marco da nossa amizade já foi muito forte, né? Porque quando eu tava nessa casa, eu fui acusada, assim, eu tava meio que repetindo o meu passado energeticamente de ser crucificada, acusada de forma injusta, que remetia à energia da minha mãe, do meu tio e do dia que eu apanhei deles, né? Que foi crucificada por eles, literalmente. Não só no dia que eu apanhei, no dia que todas as outras vezes também, onde eu fui humilhada por eles, onde eu fui rebaixada, onde eu fui colocada como uma coisa feia, sabe? Eu comecei a me sentir como um lixo, comecei a me sentir como uma pessoa feia. E eu acho que a Renata me lembrou de que eu sou bonita, sabe? Tipo assim, não só ela, Deus me lembrou de que eu sou bonita, através dela, através das pessoas ao meu redor que o Deus ia mandando pra mim. E foram assim, gente, eu tô num processo assim de renascimento, acho que já há 10 anos, assim, quase 10 anos da minha vida. E tudo que a gente passou, assim, por mais difícil e foda que tenha sido, o fato da gente ter uma outra deixa tudo mais leve, assim, sabe? E deu esperança pra nós duas, principalmente. Foi um bálsamo a nossa amizade. Exatamente. A gente foi se curando também. Sim. E foi através da Renata que eu percebi o que é amor de verdade, porque quando a sua família te ama de verdade, uma pessoa que te ama de verdade, porque essa é a hipocrisia da minha mãe, né? Dela saber que eu fui pra favela, que eu pedi ajuda, que ela me negligenciou, que ela literalmente bateu em mim. Foi literalmente o maior hater, digamos assim. E aí, em uma das conversas, filha, mas toma cuidado pra você não sair de casa depois das 10 da noite, porque você sabe como o mundo é perigoso. O mundo não, você, né? Porque a pessoa mais perigosa da minha vida foi a minha mãe e meu pai. Meu pai me abusou. Ele me abusava quando eu trocava minha fralda. Ele abusava quando ele estava brincando comigo.
Ele me abusava quando tomava banho comigo. Inclusive eu tenho uma foto onde eu tomo banho com meu pai. E minha mãe, ela sabe disso. A minha mãe pegou meu pai no flagra. E é claro que meu pai queria fazer ela de louca. Mas a minha mãe sabe. E ela nunca me contou isso. Eu passei minha vida inteira sem saber disso. E minha mãe nunca me contou isso. Ela nunca teve compaixão pela minha dor, que ela viu com os próprios olhos, que ela sabia que isso teria sequelas emocionais em mim. Então ela passou a vida inteira dela fingindo, meu tio também, de que minha vida é perfeita, de que eu tenho tudo, e de que as minhas dores, de que literalmente a minha hemorragia interna, que eu tava sangrando, que eu tava morrendo, era inválido. Literalmente, você vai lá, pá, quebra a perna da pessoa. Ela grita. Por que você tá gritando? Então, a sensação que eu tive a vida inteira, gente, é gritar e não sair nada. Não sair. É literalmente você gritar e como se por dentro você fosse sendo rasgado, assim, como se você rasgasse no meio, assim, é tortura. E no meu livro, gente, eu detalho tudo de uma forma muito mais profunda. E eu compartilho muito mais histórias e situações que a minha mãe apaga na mente dela, que minha mãe não conta para as pessoas da nossa família ao redor, mas que eu vou expor, não porque eu quero que ela seja vista como um monstro, não. É porque eu quero mostrar para as pessoas que é possível ter uma vida e é possível vencer, é possível renascer, né, mesmo sem uma mãe, mesmo sendo órfã, mesmo tomando essas decisões difíceis. E o quão libertador é tomar essa decisão. Eu quero ser um exemplo disso. Né? Então, ao contar a minha verdade, eu me torno uma inspiração para outras pessoas, eu me torno um porta-voz de tantas filhas de mães narcisistas. E consigo também criar consciência na vida dessas pessoas de que elas não precisam se culpar, de que a gente não precisa se culpar, a gente não tem responsabilidade nenhuma sobre a vida dos nossos pais. Nossos pais já tinham uma vida antes da gente nascer. Eles já tinham uma personalidade, um karma, sementes que eles plantaram antes da gente nascer. E a única responsabilidade que existe aqui é da mãe com o filho, não o filho com a mãe. E principalmente a culpa, que jamais a gente pode se sentir culpado por impor limites, jamais a gente pode se sentir culpado por lutar por nós, pela nossa criança interna. E se a minha mãe quer me chamar de rebelde por lutar pela minha vida, por impor limites a ela, por mostrar a ela ou destruir a imagem, a fantasia que ela criou na cabeça dela maluca, de que ela é perfeita, então assim seja. Então eu tenho muito orgulho de ser rebelde, tenho muito, muito orgulho de ser rebelde. Porque rebelião para mim contra um sistema, contra uma pessoa que quer ditar a sua vida, que quer dizer quem você deve ser, com quem você se relaciona, o que você pode, o que você não pode, como se eu fosse uma posse, como se a minha vida pertencesse a ela. A minha vida não pertence a ninguém, a não ser a mim, são as minhas escolhas, eu posso escolher quem eu quero ser, que profissão que eu quero ter, com quem eu quero me relacionar, com quem eu quero passar tempo. Minha mãe queria controlar e decidir com quem eu passo o tempo. E eu apanhei por causa disso, porque eu decidi não passar tempo com uma pessoa que me faz mal. E só eu sei a minha dor, só eu sei. E quem passou por coisas parecidas sabe qual é a dor de não ser amado pela própria mãe, de se sentir um lixo, de se odiar profundamente. E de não ver esperança no mundo, de se tornar frio e indiferente, e de estar morto por dentro, vazio, sem sentir nada. E assim, gente, as sequelas são coisas que a gente vai lidar a nossa vida inteira. Eu vou ser uma pessoa que minha vida inteira vou ter que trabalhar as minhas dores, as minhas feridas como vítima de abuso sexual, como vítima de abuso emocional, e como filha de pais narcisistas e família narcisista.
Então, toda dor do mundo, gente, do abandono, da negligência, tudo, gente, todos nós vivemos. E a diferença é que alguns sabem disso e outros não. E as tragédias que acontecem na nossa vida, gente, eu entendi uma coisa sobre a minha vida. Eu entendi que as tragédias que eu atraí, essas coisas que eu atraí pra minha vida, como o espancamento, eu ficar sozinha, tudo, no final das contas, foi um resultado de uma decisão que eu não estava tomando na minha vida, que era de me afastar da minha mãe, de me afastar do meu maior abusador, que era a minha família. E eu sou muito grata a Deus, a mim mesma, por ter tomado essa decisão, porque salvou a minha vida. Se eu hoje em dia tenho, gente, eu tenho 30 anos, vou fazer 31 agora, dia 12 de julho. E se eu cheguei nessa idade, gente, só de eu estar viva já é uma vitória, já é um milagre. Mas eu estar viva e ainda conseguindo passar conhecimento para as pessoas, conseguindo ser uma inspiração para outras pessoas, estar escrevendo o meu livro, estar atendendo, ter minha própria empresa, ter me realizado profissionalmente, emocionalmente, estar realizado internamente, poder viver na vibração que eu vivo hoje, em paz com os vizinhos, com as pessoas que vivem ao nosso redor, sendo respeitada, reconhecida, valorizada todos os dias pelas pessoas que vivem ao meu redor. Ou seja, quando eu vivia com a minha mãe naquele ambiente, todos os dias eu tinha a sensação de ser um lixo, de ser uma pessoa horrível. E hoje, todos os dias, a gente acorda num ambiente onde as pessoas me lembram do quão incrível, quão extraordinária eu sou. E esse é o meu maior presente, gente. Tipo, tudo que eu conquistar daqui pra frente, que seja material, não se compara com o que eu ganhei de presente, que é essa conexão profunda com a fonte, com Deus, e principalmente com as pessoas que estão ao meu redor, de eu ter recuperado o meu poder e de poder amar de novo, de poder confiar de novo, de poder ter esperança de novo e acreditar genuinamente no amor. E essa é a minha maior conquista, gente. É a minha maior vitória e é dali que nasce a minha luz, é dali que nasce a minha energia, que nasce tudo que tem a ver com minha personalidade. É a minha maior conquista. Foi recuperar minha criança interna, foi me amar, aprender a me aceitar do jeito que eu sou, aprender a ser minha melhor amiga. Essa é a minha maior conquista, gente. E essa é a maior conquista que qualquer ser humano pode ter em sua própria vida, gente. Porque o resto, meu anjo, o resto você conquista tão facilmente depois que você conquista isso. Porque esse é o maior desafio. Aprender a amar a si mesmo. Porque o mundo, gente, ele faz a gente se odiar. Então é isso, gente. Eu acho que esse vídeo ele é muito pra mostrar que esse processo que a gente assiste na natureza, a borboleta, né, da lagarta que vira borboleta, é um processo que a humanidade passa. E esses renascimentos, gente, sempre vão fazer parte. E a vida, ela sempre vai te desafiar a tomar decisões difíceis. E a minha vida, a gente só começou a andar pra frente no momento que eu tomei essa decisão. E eu tive que viver esse luto da morte da minha mãe. O luto também de enxergar como ela realmente é. Tive que acolher minha criança interna. E esse presente que me foi me dado, o meu trabalho que eu faço aqui, que a gente faz aqui no Espaço Cume, gente, é esse presente que a gente quer dar para as pessoas também, né? Toda a minha energia, a energia da Renata, do Joel, tudo que a gente vibra essa verdade, vibra esse renascimento, né? E qualquer pessoa que entra em contato com a gente, ela vai sair transformada também, ela vai receber essa bênção também, ela vai passar por esse renascimento também. E eu acho que é assim que a gente muda o mundo, assim, sabe? Curando nossa criança interna. O resto, gente, flui sozinho. Então eu incentivo muito, gente, a cada pessoa a tomar essa decisão difícil, gente. A gente se afastar de pessoas que não fazem bem pra gente. A gente escolher a si mesmo e aprender a se retirar de situações tóxicas, principalmente. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente vai fazer cada vez mais conteúdo. Vou contar mais coisas. A Renata também no próximo vídeo a gente vai falar sobre a mãe da Renata, que veio a falecer também. Sim.
E a Renata passando por um processo muito profundo de renascimento também. E eu acho que agora você está preparada para expor, para falar, porque você já trabalhou com a sua culpa. E vai ser um vídeo bem legal também, porque vocês vão ver. Contar minha versão também, a verdade, né? A verdade que aconteceu exatamente. E a nossa história também, de como você teve que passar pela transição realmente de, né, como eu também, de ter que enxergar a sua mãe como ela realmente é. E não essa máscara, essa fantasia que eu criei quando eu era criança. Exatamente. Pra não ter que lidar. Eu estava lidando com a dor de ser estuprada. Agora ainda ter que lidar com a dor de ser estuprada, criança, pelo seu padrasto, e ainda ao mesmo tempo lidar com a dor de não ser amada pela sua mãe ter quebrado você. Né? Então você teve que criar essa fantasia, se apegar a essa fantasia. E só quando a Renata me conheceu que realmente você estava preparada, né? Eu também, só quando eu te conheci que a gente estava preparada para esse processo juntos. Pra esse processo juntos, exatamente. Mas é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Até a próxima, gente. Tchau.